Olá, alunos! Estamos de volta para mais uma aula. Sejam bem-vindos à nossa nona aula de Educação Física. Vocês do Ensino Fundamental 2 do EJA, alunos do sexto ano. A partir de hoje, a gente vai estar vivenciando e conhecendo agora não só as lutas, mas sim também alguns jogos que fazem parte da cultura indígena, certo? Que são jogos indígenas. Que existe sim uma competição desses jogos indígenas, entre eles, né, tribo contra tribo, tá? É uma competição grandiosa já, que é bastante conhecida, certo? E vocês também vão começar a conhecer um pouco mais sobre esses jogos indígenas, certo? E a modalidade que eu trouxe hoje, vocês conhecem muito, tá? Vocês vão gostar bastante. Então fiquem aí ligadinhos e não saiam. Olha ela aí, o arco e flecha na mão de um índio. Então, é essa a nossa modalidade que estaremos falando hoje e conhecendo um pouco como ela é praticada dentro desses jogos indígenas. Os povos indígenas usavam muito esse instrumento como arma de guerra, né? Isso mesmo. Atualmente é usado para a caça, pesca e rituais. Vou até sublinhar. E tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputada entre aldeias e até com não indígenas, que pode acontecer também, né? Vai que seja convidado, certo? Mas o foco principal é as disputas, né? As competições são praticadas de uma aldeia contra outra aldeia, entre eles mesmos os povos indígenas. Na maioria das tribos indígenas brasileiras, o arco é feito de caule de uma palmeira chamada tucum, de cor escura. Tá, gente? Ó, o arco é esse aqui. Muito encontrada próximo aos rios, né? Principalmente no local, né? Nos locais que eles vivem. Tá? Por isso que já são ferramentas que eles mesmos produzem, né, as próprias ferramentas, seus próprios arcos, né, com materiais que eles encontram com facilidade. O padrão do tamanho do arco não tem tamanho específico, tá, gente? Por quê? Porque obedece à necessidade de seu uso, seja para as competições dos jogos, seja para caçar, seja para pescar, seja para uma guerra, né? Então vai depender para que eles querem, para que vai servir, né? Então o tamanho vai estar se adequando a essa realidade. E também de acordo com a cultura de cada povo, né? De cada um deles, de cada tribo, de cada aldeia. A flecha é feita de uma espécie de bambu. Tá? Falamos do arco, né? Agora estamos falando da flecha. A flecha é feita de uma espécie de bambu chamada taquaral ou caninha. A ponta é feita de acordo com a tecnologia de cada etnia. Então, a ponta vai ser feita aí de acordo com cada um deles, né? Do jeito que eles forem confeccionados, do jeito que eles querem, tá? Bem simples aí, né, essa questão da confecção desse instrumento, tá? Primeiro a gente está falando aqui, tá, do instrumento como uso pessoal deles, como uso para pesca, para caça e como é construído, tá? Não chegamos ainda na parte principal, nosso foco, que é usada como esporte. Ela é usada como um jogo, como arco e flecha, tá? Agora sim, a primeira atividade no âmbito esportivo intertribal que se tem notícia, né, ocorreu em 1997, certo? No
primeiros Jogos dos Povos Indígenas realizado em Goiânia. Então veja aí por essa imagem também que nós temos vários tipos de índios, né? Índios mais velhos, índios mais novos, certo? E essa modalidade de arco e flecha é uma modalidade que apenas os homens praticam. As mulheres não praticam. Ó, nessa primeira edição dos Jogos Indígenas, foram usadas as flechas cedidas pela organização dos Jogos, não havendo um grande aproveitamento na precisão dos lançamentos. Por quê? Porque eles, quando usam as próprias flechas que eles criam, eles têm mais facilidade, porque eles já conhecem o seu material, que foi construído por eles mesmos. É diferente quando eles pegam uma flecha de uma outra pessoa, que não foi eles mesmos que construíram. Então eles vão estranhar aquela flecha, não sabem como conduzi-la. Certo? É diferente. Nos outros jogos, né, nos seguintes, cada competidor trouxe os seus próprios arcos e flechas. Aí já foi de uma maneira diferente, né? Já porque a primeira, né, ali tudo ainda novo, mas aí já nos próximos jogos já começaram mais organizar, né, de forma mais concreta, né, com regras mais definidas, né? Como tudo no início é uma adaptação, né? Depois é que vai aprimorando. O arco e flecha é uma prova individual masculina, né, como eu tinha falado. Apenas os homens praticam, né, na modalidade de esporte, tá? Cada delegação indígena deverá inscrever no máximo 2 atletas. 2 atletas. Sendo essa modalidade uma competição individual, certo? Cada delegação que eles falam é cada tribo. Então, cada tribo tem o direito de inscrever 2 atletas. Mas cada um por si, é individual, certo? É uma competição individual. Cada atleta, vê a imagem aí. Cada atleta terá o direito a 3 tiros, 3 tentativas. E deverá trazer o seu próprio equipamento, né? Arcos e flechas, certo? É uma regra, né? Já desses próximos jogos que tiveram, né? Do primeiro para cá, que todo índio tem que levar o seu próprio, né? O seu próprio arco e sua própria flecha, certo? E, como diz aí, eles têm o direito de 3 tentativas, certo? Vence quem acertar, né, as 3 e em uma pontuação maior. Sobre o alvo, onde é que eles acertam essas flechas? O alvo será o desenho de um peixe. Estão vendo aqui nessa imagem? Aqui está o índio com a flecha e aqui atrás está a imagem do peixe. O alvo será o desenho de um peixe e a distância será de aproximadamente 30 metros. 30 metros é a distância que o índio tem que estar do alvo. A contagem de pontos reunirá a soma de acertos em cada área do alvo, com pontuação variadas e previamente definidas pela comissão técnica. Tem comissão técnica também, pessoas organizando o evento, certo? Não é qualquer jogo que chega, vamos jogar aqui agora. Não, tem toda uma organização. É um evento grandioso já, né? Que é uma forma de competição, é uma forma de divertimento para eles também, tá? Porque todo mundo tem que respeitar a cultura deles, né? Que eles têm a cultura deles, então, olha que magnífico a gente saber que eles também vivenciam os esportes, que têm os seus próprios esportes, têm suas próprias práticas e que eles praticam entre si, né? Isso é grandioso a gente saber, maravilhoso,
Eu mesmo fiquei muito feliz quando comecei a ter conhecimento desses povos indígenas, né, dos jogos, das lutas. Eu fiquei assim, nossa, eles também têm competições, que legal, né? Porque eles já são pessoas ativas na vida, né? Que ficam caçando, pescando, as mulheres ali cozinhando, carregando água. Mas, além disso, eles também têm a prática desses esportes. Muito legal mesmo, tá? Então, gente, nossa aula de hoje, muitíssimo rica em conhecimento, tá? Para vocês, desse jogo aí, que os índios praticam, o arco e flecha, não só como sobrevivência, né? De pescar para comer, caçar, mas que eles também utilizam como meio de esporte, prática desportiva, tá bom? Então, um forte abraço e na nossa próxima aula a gente vai conhecer mais um tipo de jogo dos povos indígenas que são inseridos nessas competições, tá bom? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.